Nessa noite nós vamos fazer um bate-papo. A ideia é que o Sérgio ele apresente a sua palestra, o seu conteúdo. O professor Dirceu vai fazer essa mediação, a interação com as perguntas do chat. Falará também um pouquinho dos cursos, do portfólio que nós temos da Faculdade de Computação e Informática. E essa noite foi preparada com muito carinho, muito zelo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pelo Centro de Educação à Distância, no propósito de compartilharmos o conhecimento, de estreitarmos ainda mais o relacionamento universidade e aqueles que têm o anseio e aqueles que estão fazendo algum curso conosco. O que eu peço a todos aqueles que ficarem até o final da live, ao final da live, alguns polos parceiros, nossos polos EAD, eles fizeram seus grupos, e aí eu pediria que aquele participante que está alocado em algum grupo faça a interação com este grupo no final da live para receber as informações dos nossos cursos. O professor Dirceu é o coordenador de educação continuada da Faculdade de Computação e Informática, uma pessoa que tem acompanhado de perto a evolução do conteúdo de tecnologia, uma pessoa que tem expertise e uma eficiência no trabalho junto à tecnologia. Tem sido um grande companheiro nosso nessa jornada. Ele se apresentará e também apresentará o Sérgio. Aos demais, eu agradeço a participação de todos. Eu acabei não me apresentando, mas eu sou o professor Rinaldo, também professor da Faculdade de Computação e Informática, entretanto, hoje atuando também na coordenação de relacionamento com os polos, na coordenação de desenvolvimento de novas parcerias aqui da nossa universidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos, e eu estou aqui na expectativa pelo conteúdo dessa noite, Sérgio. Obrigado a todos, professor Dirceu, fique à vontade. Obrigado. Professor Rinaldo, sempre uma satisfação, uma pessoa muito firme e determinado, e de uma sabedoria e de uma flexibilidade tamanha. Muito orgulho de estar aqui, me orgulha muito ter a sua parceria, né? E somos lá na Faculdade de Computação e Informática, e hoje a gente vai apresentar para vocês o que está acontecendo com essa história de inteligência artificial que está todo mundo ficando louco aí, né? Quer dizer, será que a gente tem que tomar cuidado? Será que tem que ficar medo, tem que correr, tem que ficar, tem que desligar, dar uma martelada no computador? O que a gente tem que fazer com essa tal de inteligência artificial? Bom, eu trouxe aqui nada mais, nada menos que Sérgio Gama. Se vocês não conhecem ainda, vocês vão conhecer hoje. Esse cara é uma sumidade de conhecimento. É quase um ChatGPT vivo, né? Tudo bem que o ChatGPT é vivo também, mas não máquina, é humano. É um cara de um conhecimento fantástico e, além de tudo, tem uma experiência, tem uma vivência, e é um super parceiro nosso, né? Já esteve aqui com a gente algumas vezes, não para de estudar, não dorme, né? E vocês vão ver como vai ser gostoso esse nosso momento aqui, que ele vai desmistificar um pouquinho essa questão de algoritmos, IA, se vai acabar com a nossa possibilidade de resolver problemas, se a gente vai perder qualquer criatividade. Ou seja, vamos deixar de trololó aqui e vamos começar o nosso papo. Eu gostaria que vocês fossem fazendo as perguntas pelo chat, ou se quiserem interromper também. Eu gosto muito dessa coisa dinâmica, né? O Sérgio vai falando, vai dando dúvida, escreve aqui ou para. Sérgio, para um pouco aí que eu não entendi nada. Sérgio, minha Nossa Senhora, eu vou desligar você agora que está dando medo. Tá certo? Então, eu acho que é nesse contexto e é nessa linha que a gente vai enriquecer de conhecimento aqui, não só nós para vocês, mas vocês para a gente, que isso daqui é uma troca, é um bate-papo, ok? Sejam muito bem-vindos, então, à nossa live aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês, estar participando dessa live aqui com o Sérgio Gama e com todos os nossos polos aí do nosso pós-digital. Isto é Mackenzie Digital, né? Então, vamos lá. Sérgio Gama, me diga aí para que você veio, então, né? Para falar dessa história de IA e tal. Você tem uma apresentação aí para a gente? Ou você vai só abrir discussão? Vamos lá, você é o dono da bola agora. Senhor Rinaldo, mais uma vez, obrigado pelo convite.
né? E você vai ficar um pouco aí com a gente. Pode ficar sossegado que a gente vai. Não vamos passar muito horário, senão a gente não para aqui até meia-noite, mas É. até antes disso a gente termina o nosso bate-papo. Sérgio, obrigado pelo convite, mais uma vez, muito prazer em tê-lo aqui no Mackenzie, né? Aqui também é a sua casa, você sabe disso, e estamos juntos sempre. Vamos lá. Gente, boa noite, obrigado, professores, Rinaldo, professor Disseu. Acho que é melhor não falar quantas vezes a gente já fez alguma coisa junto aí, né, professor? Há quanto tempo, né? Se falar há quanto tempo é complicado. Pessoal, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra. A única coisa que eu faço é olhar se eu tenho uma agenda, nem penso a respeito. Obrigado mesmo, e como o professor falou, é sempre uma troca. Então, as perguntas sempre nos faz repensar ou revisitar algum conhecimento. Às vezes desmonta até alguns conhecimentos, é muito bacana. Eu sempre aprendo alguma coisa, sempre. Então, muito obrigado. Eu tenho uma apresentação. Eu quero falar um pouco dessa evolução de tecnologia. Eu estou nessa área já há mais de 35 anos, né, faz muito tempo, desde quando o mundo era preto e branco. Eu falo isso para as crianças, eles ficam meio assustados, falam, o mundo era preto e branco, não tinha cor, né? Depois começou a cor. Então, eu vou compartilhar aqui. O nosso mundo de tecnologia deixa eu ver aqui, atualizar driver, não, putz, atualizar driver, cara, parece que seu driver de áudio está um pouco desatualizado, agora não. Vocês estão me escutando, né? Ele perguntou se eu queria atualizar o driver, eu falei que não. Vamos lá. Ouvimos bem. Tá, agora não, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu acho que vocês já estão vendo, certo? Sim. Perfeito, gente. Então, vamos lá. Qual que é a ideia hoje, né? A gente está falando muito de algoritmos de AI avançados, né? Algoritmos persuasivos, algoritmos generativos e assim por diante, né? Algoritmos de AI. E eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar a cabeça do bacalhau. Na verdade, não é nem um bicho de sete cabeças, mas realmente eu acho que é uma revolução. Eu acho que a gente está numa segunda onda, mas não se assustem, não fiquem preocupados. Realmente, quanto mais avança as tecnologias, eu acho que ela fica um pouco mais amigável, né? Tá um pouco mais alcance. Então, não se assustem, a gente vai falar um pouco disso a respeito, tá? E eu quero mostrar para vocês, inclusive, para quem nunca mexeu, certamente já mexeram, eu uso o dia inteiro, tá? Eu sou um tecnólogo raiz, né? Deixa eu até me apresentar aqui. Hoje, né, eu estou chefe de tecnologia officer, ou seja, Chief Technology Officer, eu sou CTO, sou diretor de tecnologia, tá? Numa empresa, essa empresa é uma empresa alemã, mas como eu falei, eu tenho mais de 35 anos, então já trabalhei na IBM, trabalhei em banco durante 15 anos, trabalhei com seguradoras, inclusive fora, na China, na Índia, tenho bastante experiência. Isso não me faz achar que eu sei mais que os outros, né? Só me faz pensar que eu já passei por essa estrada já há muito tempo, já estou muito tempo nessa estrada. Então, a única coisa que eu tenho, acho que de vantagem, talvez seja essa caminhada, e tive a vantagem de muita coisa que eu vou mostrar hoje, em termos de evolução de tecnologia, de ter participado disso. Então, acho que a única vantagem de estar ficando mais velho é isso, né? Então, não sei se vocês querem ter essa vantagem, né? Ainda bem que vocês são, muita gente, talvez tem gente aí da minha idade também, lógico, né? Óbvio, mas se tiver os mais jovens aí, claro, né? Então, fica aí. Então, aqui tá meus contatos, tá, gente? Na medida do possível, eu respondo, as pessoas que me mandam mensagem no LinkedIn e tal, eu respondo. Então, conectem, né, no meu LinkedIn, faço questão. Eu tenho um canal no YouTube que algumas coisas eu faço faz algum tempo, está desatualizado, né? Eu já tenho algumas coisas ali de low code, de AI, chatbot, algumas coisas no meu canal. Conectem também, por favor, tá bom? Então vamos lá, gente. Falando um pouco da evolução para saber onde que nós estamos, né? Como é que a gente chegou aqui? Então, como eu falei, eu participei de alguma coisa, lógico que não desde 1940, né? Mas uma boa parte, acho que a grande revolução tecnológica, essa nova geração, né, desde a indústria 4.0, né, então a gente vai falar um pouco disso. Eu tive a honra aí e de ter participado. Então, o que acontece? Eu estou falando aqui de uma evolução tecnológica de 70, 80 anos, só para falar para vocês o seguinte, resumidamente, não precisa explicar esse slide aqui. A gente está falando de uma evolução tecnológica, ou revolução, né, mais evolução. Eu acredito que uma revolução aconteceu agora no século XXI, mas vejam, né, a gente está falando de 80 anos, aí você fala, pô, isso é pouco, né? Se a gente pensar em 2,5 milhões de anos, que talvez a gente esteja por aqui, como Homo sapiens, aliás, esse período aí, as pessoas têm me corrigido que não é tudo isso, mas não importa, a gente está há muito tempo aqui, né? E 70, 80 anos
não é nada, né? Então, veja, a gente que tem um Alan Turing, né, que está ali do lado esquerdo, desde as primeiras ideias computacionais, os primeiros computadores, né, super rudimentares, imagina, longe de um celular que vocês estão no bolso, até hoje, né, que a gente está falando de celulares aí com 128, com 1 tera de memória, gente. 1 tera, ali quando eu comecei na área de computação, 1980 e pouco, imagina, 1 tera ficção científica, era coisa de filme, né? Eu não tinha HD. Quando eu tive o primeiro HD, que era o que a gente chamava de Winchester, tinha 10 megas. Eu era meio semideus, assim, né? 10 megas de memória, poxa, era muita coisa. Porque eu já trabalhei com computador, gente, com 48 KB de memória, tá? Depois, um melhor, que foi o lançamento dos PCs, vocês estão vendo aí na década de 80, os PCs ali, aqueles primeiros PCs, os melhorzinhos, tinham 640K de memória, tá? Hoje, então, o que vocês têm no bolso aí, o celular de vocês, para vocês terem uma ideia, é muito mais avançado do que aquele cara que está escrito ali, um Mark I, tá? 1957, mais ou menos, o Mark I, era um computador, veja o tamanho dele, né? Um baita de um computador, mas que fazia cálculo de divisão em 10 segundos. O celular de vocês é muito, mas muito melhor do que ele, tá? Legal? Então, um pouquinho da revolução, a gente hoje está falando... Tem muito da história da IBM aqui, né? Minhas apresentações vêm desde o tempo da IBM, eu fiquei 12 anos na IBM, então vocês vão ver muita coisa, mas a IBM, ela tem 112 anos, então não tem como a gente falar da história da computação sem falar na IBM, né? É muita máquina, muita coisa que a gente usa hoje, de alguma forma tem algo que foi desenvolvido na IBM, né? Mesmo as outras marcas, tá, gente? É impossível você ter uma outra nuvem, outra empresa, e ela não ter alguma coisa. Por exemplo, essa coisa de você virar o celular, poder virar a imagem, né? Que lá dentro tem um negócio chamado acelerômetro. O acelerômetro é uma patente da IBM. Então, aí a gente poderia ficar aqui um tempão falando de coisas que todo mundo já colocou a mão que é da IBM. Então, por isso, vocês vão ver muita coisa da IBM. E aí, falando de onde nós chegamos, né, a gente está falando aqui de IBM, de Quantum Computer. Não IBM, aqui por uma casa é da IBM, mas o Google tem, né? A própria Amazon, a Microsoft está trabalhando com isso, ou empresas chinesas também. O que é o Quantum Computer? Aquilo que a gente conhece hoje de bit-byte, né? 0 e 1, ou seja, eu tenho uma posição posição, a menor coisa que eu possa armazenar no computador é um bit, certo? Então, eu coloco lá um 0 em 1, uma posição 0 em 1, vou fazer uma combinação com 8 bits, eu tenho lá um caractere, por exemplo. O Quantum Computer, ele está falando de qubits, ele muda a ideia. Então, na mesma posição, eu posso ter 0 em 1. Então, a gente está falando aqui de computação de física quântica, tá, gente? De processador que roda 272,9 graus centígrados negativos, tá? Eu tive o prazer também de conhecer essa máquina lá em Nova York, no laboratório da IBM, né? Trabalhava na IBM e é um negócio sensacional. Ele fica suspenso, né? Porque as vibrações ele processa ali no mundo meio quase matéria. Vamos embora, né? Então a gente está falando de uma baita revolução tecnológica em alguns anos, né? 70, 80 anos. É muito para a gente, seres humanos, mas pensar na vida humana como um todo, como eu falei, não é muito tempo, né? Então, e aí eu começo a falar aqui, falei da revolução tecnológica, né? Armazenamento e processamento, que evoluiu pra caramba, e a gente olhando a linha do tempo, pensando em revolução industrial, ou seja, o que acontece na indústria, né? O que vem acontecendo na indústria? Por um acaso, existe um paralelo aqui, né? Porque uma vez que eu estou falando de tecnologia está sendo avançada, outras coisas também estão acontecendo, né? Até por motivo da evolução tecnológica. Se a gente olhar a terceira revolução industrial, tem muito a ver com a parte de computação, né? Ou seja, a parte de robótica aqui, os robôs aqui numa linha de produção, né? Robotizada. Quando a gente fala de quarta revolução, que é a quarta que a gente está agora, a gente está falando de internet, ou seja, todo sensorizado. Eu tenho uma visão geral de uma fábrica extremamente conectada, já usando IA, usando 3D, impressora. Então, essa é a quarta revolução que a gente está vivendo. A gente provavelmente está chegando numa quinta revolução, né? A gente começa aqui mais ou menos realmente uma quarta revolução 2018, né? Um pouquinho antes talvez, mas a gente está falando aqui, eu não coloquei, você vê que não tem data, né? A gente está falando aqui de tudo que vocês estão escutando de mais avançado, né? Metaverso, né? Web 3.0, a gente está no Web 2.0, né? Tinha o Web 1.0, HTML puro, a gente consumia muito, a gente não publicava, a gente não escrevia, a gente não interagia. O Web 2.0 traz a coisa da interação, as redes sociais, e o 3.0, que seria uma web, que uma das coisas aqui é que ela não vai ter dono, né? Não vai ter esses provedores, grandes provedores. Essa é uma ideia também, né? Mas aí a gente está falando de 5G e 6G. 6G está sendo testado 2.000 vezes mais rápido que o 5G.
Eu estou dizendo, quando a gente tiver um celular com 6G funcionando de verdade, você vai baixar um filme do Netflix, assim, ó, você vai clicar, baixar, ele já está baixado, tá? Então, assim, gente, eu imagino, até falando um pouco de futuro, eu imagino que no futuro, 5 a 10 anos, a gente não vai mais procurar acesso à internet. Acesso à internet vai fazer parte da nossa vida. E é possível ter isso, tá, hoje. Mas eu acredito que vai ter viabilidade para isso daqui a um tempo e a gente não vai lembrar de tem que procurar sinal de internet. Então, isso é um... Como é que é, professor? Não sei se o professor ia comentar alguma coisa. Não, não fui eu, não. Alguém que vazou algum áudio aí. Um áudio. Então tá bom, gente. Se alguém for perguntar, me dá um toque aí, porque eu não estou vendo aqui. Então vamos lá, gente. Para a gente não perder muito tempo, 1 hora é bastante assunto. Então veja, eu estou fazendo alguns paralelos na linha do tempo, tá? Eu falei de revolução tecnológica, absurdo, né? Software, hardware. Vocês sabem melhor do que a gente, vocês usam no dia a dia, né? Para quem não sabe o que a gente tinha no passado, eu contei um pouco da minha história, né? Usando os computadores com 48K, né? Disquete e tal. Aí a gente fala da revolução industrial. Uma vez que eu falo da revolução industrial e tecnológica, inevitavelmente a gente começa a ver algum paralelo na sociedade. A sociedade começa, porque se eu tenho fábrica, eu tenho todo um ecossistema. Então eu começo, perceba que quando eu falo da revolução industrial, a 2.0, aqui eu tenho um paralelo em 1900 aqui, que eu falo da sociedade 3.0, né, que é a revolução industrial. Aliás, ela está indicando aqui, né, o paralelo, né, a revolução industrial começa a movimentar os centros urbanos, né, ou seja, começam as pessoas e as empresas ficarem em torno das indústrias. Isso acontece em São Paulo, em todo lugar, né, Mocas, ABC, tal. Hoje não é tanto isso, mas tem um movimento muito grande para as cidades por causa das indústrias. Então, a gente está falando da sociedade 5.0. O que o Gama está falando de sociedade? O que tem a ver com tecnologia? Tem tudo a ver. Se a gente está falando de revolução tecnológica, de certa forma, eu estou falando que a sociedade começa a se adaptar. A gente está numa sociedade 4.0, né? Bate, inclusive, até com o número aqui da indústria. Ou seja, uma sociedade que todos nós aqui conhecemos bem, né? Ou seja, totalmente conectada, todo mundo celular, as pessoas andam sem olhar na rua, né? E caindo em buraco e tal, com o celular na mão, tudo é com o celular, nossa vida está no celular, cartão de crédito, movimentação, pesquisa, compra de coisas, relacionamento. Tem alguém com áudio aberto aí. E é interessante, só quando tem alguma discussão assim, o áudio abre, interessante, né? O áudio não fica em silêncio, né? E aí, gente, então a sociedade também se adapta, né? Uma vez que a tecnologia... E aí a gente está partindo uma ideia que começou no Japão, provavelmente, eu também não coloquei uma data aqui, eu acredito que em breve, mas uma sociedade 5.0, ou seja, a sociedade se acalma quanto ao uso de tecnologia, ela começa a olhar para a tecnologia para facilitar a vida das pessoas de verdade, já né? Essa é o ideal. A gente usa, talvez, de forma indiscriminada, né? Mas talvez, no momento, a gente vai chegar a usar e se preocupando com uma vida sustentável, mais humana e tal, tá? Então, são 3 paralelos, eu acho que tem muito a ver. O que acontece? E aí, uma coisa importante, eu gosto desse slide aqui, que é as tecnologias na linha do tempo, né? Então, assim, como é que se conseguiu chegar a 50 milhões de usuários algumas tecnologias? Como a velocidade está aumentando? Quando a gente fala de uma tecnologia nova, na semana seguinte já está o mundo inteiro usando. Isso não era assim no passado, né? Então, vocês terem uma ideia, o telefone levou 75 anos. Eu estou dizendo, quando o telefone realmente, né, ele foi desenvolvido e era algo que se poderia ter, levou 75 anos para ter 50 milhões de pessoas no mundo com telefone. 75 anos. E aí vai acontecendo, né? Então ele vai começar, rádio, 38 anos. O personal computer, né, que foi lançado lá por volta de 81, levou 16 anos para ter 50 milhões de pessoas. A televisão, 14 anos, né, para ter 50 milhões de pessoas. Aí começa a internet. A internet acelera as coisas, conecta todo mundo. As coisas novas, as novas tecnologias, o que está acontecendo, rapidamente atinge o maior número de pessoas. Então, o Facebook, né, a internet, na verdade, aqui em 1994, para ter 50 milhões de pessoas conectadas à internet, gente, eu estou falando da internet quando a gente conectava com telefone, tá? Com pulso, né? Que era horrível, né? Quando a gente começou lá em 1990 e pouco, era terrível a internet, tá? Não tem nada a ver com a internet hoje, para quem não viveu naquele tempo, ali 90 e tanto, a internet era terrível, era com pulso, o telefone não tinha dados e o voz, né? Não tinha essa divisão, era no pulso ali, e demorou 4 anos para ter 50 milhões. O Facebook levou 3 anos e meio, o Facebook foi lançado em 2006, né? O Orkut em 2005, então em 2006 a coisa já estava mais
Então, mais 3 anos e meio, né? Este cara aqui levou 35 dias, tá bom? E esse carinha levou 19. Eu até achei que o ChatGPT tinha batido o recorde do Pokémon GO aqui, tá? Não, tá? Ele chegou a 100 milhões de pessoas em 2 meses. Esse cara chegou a 50 milhões em 19 dias. Então, ele ficou um pouquinho atrás aqui, tá, gente? Ainda o Pokémon GO é um dos carinhas aqui que alcançou um número muito rápido, tá? Foi uma febre, né, na época, para quem lembra aí. Legal. Isso aqui é só uma curiosidade, mas vejam, eu estou falando da velocidade. Então, quanto mais a gente avançou com tecnologia, foi para a internet, redes sociais, potencial computacional no bolso, a coisa toma uma velocidade. E isso mexe com as nossas experiências, com o que a gente conhece, ou seja, o que eu conheço, se eu ficar um mês de férias, quando eu volto, tem coisas acontecendo no mundo, com inteligência artificial, com tecnologia, com linguagem de programação. Veja, eu comecei a programar com Clipper, né, com linguagem C, depois fui para Visual Basic e tal, mas eu fiquei 6, 7 anos meio semideus naquilo, não mudava, era aquilo que tinha. Hoje, você aprende um framework novo, uma linguagem, aparece um Rust, né, com um outro framework, já passa um mês, já tem uma outra library, tem outra forma de desenvolver. O próprio Node.js, a maioria aqui deve conhecer, talvez, né, quem é da área de tecnologia, cara, o que tem em torno do Node.js para conhecer, e toda hora uma coisa nova, né? Então, dados. E aí, gente, quando a gente fala de sistema de computação, nós estamos falando, na verdade, de sistema de dados. Todo sistema, o centro nervoso, o principal, o que está em volta, é para dar acesso, é para guardar, é para proteger, é para disponibilizar, é para extrair informação, para extrair conhecimento. É o dado. Sempre foi assim, vai ser. Nos primeiros computadores, a ideia era cálculo. Aliás, para quem não sabe, computador vem de computer. Computer é calcular. Então, existia uma profissão lá atrás, chamava computer. O computer era um calculista, era uma pessoa de cálculo. Então, o computador veio com a ideia de fazer cálculo, tá? Mas, depois disso, sistemas de informação. Então, eu lembro que eu trabalhava no banco, a gente chamava de CPD. Tem gente que fala, pô, você está no tempo do CPD, Gama, isso é antigo. Cara, mas o nome é Centro de Processamento de Dados, tem muito a ver. Né? Hoje é tecnologia da informação, veja, informação, né? Então é sempre em torno da informação, tá? Uma coisa interessante, gente, para quem é da área, até os professores aqui, quando a gente fala de banco de dados, em inglês é database, no português é banco de dados. O nome faz muito mais sentido do que database, porque eu estou falando de banco, o lugar onde eu guardo, onde eu protejo, né? Aonde eu invisto para ter mais valor. Banco. Então, banco tem mais a ver com database em inglês. É uma coisa interessante que eu tinha pensado esse final de semana, nunca tinha pensado nisso. Falei, pô, a gente chama de banco de dados, ou seja, o maior ativo, o ativo mais caro, mais valioso de uma empresa é dados. E por um acaso aqui no Brasil a gente chama de banco de dados, né? Interessante. Em inglês deveria ser data bank, né? Legal, então os dados vêm crescendo de forma exponencial. E veja, isso aqui tem muito a ver com a internet, com rede social. Então ele vinha crescendo de pouquinho, né? Crescendo o uso de computação, de computadores, personal computer, de repente com a internet ele faz isso, né? Faz esse hype aqui. Gente, aqui falando de dados, a gente vai falar disso, vai falar de inteligência, vai falar de ChatGPT, dados, né? Então por trás de tudo isso tem dados. E uma coisa interessante aqui está falando como absorver e processar tantos dados. Então, de novo, voltando lá no meu tempo, quando eu comecei a programar e eu tinha que aprender, o que eu fazia? Vinha na Livraria Cultura, na Paulista, e fazer uma pesquisa. Então, não tinha Facebook, não tinha celular, não tinha YouTube para estudar. Quero estudar aqui Python. Vou lá no YouTube, procuro os canais e tal. Vou pesquisar no Google o comando, como é que eu faço uma função no JavaScript. Não existia isso, né? Não tinha nada disso. A gente vinha na Livraria Cultura, fazer uma pesquisa, a pessoa pegava um catálogo, você está procurando o quê? Estou procurando Windows. Legal, tem um livro aqui, tem outro. Quer que pede? Ele pedia, depois de 2 semanas vinha dos Estados Unidos. Então, era assim que a gente tinha informação, era complexo. Hoje, a gente tem um problema ao contrário, muita informação. Vocês concordam? Faz uma pesquisa no Google, vê lá, encontrei 3 milhões de informações aqui. Aí você fala, caramba, e agora? O que é bom para mim? Esse é um problema. E para todo mundo, vocês estudantes, nós sempre estudamos a vida inteira, graças a Deus, né? Sempre temos coisas para aprender, graças a Deus. Então, todas as profissões, médico, advogado, engenheiro, como lidar com tanta informação? Tá? Como lidar com isso, né? Então, aí que a pergunta aqui provocativa, né? Como tanta informação. Imagina
na pandemia, né? Quanta pesquisa no mundo, quantos laboratórios, quantas novas drogas, quanta pesquisa de novas fórmulas, né? Tratamento. Imagina um médico falar, agora eu sou infectologista e conheço, eu sei o que está acontecendo. Não, ele sabe mais ou menos, ele sabe onde conseguir informação. Legal. Aqui é mais ou menos que quando a gente olha um Google, né? Faz uma pesquisa, é isso aqui. Cara, eu vi uma informação, tá, algum desses livros eu li sobre alguma coisa que falava lá do ENIAC, o computador, mas era um desses livros que eu não lembro se era de história. Cara, uma loucura. Isso é uma doideira, né? A gente passa por isso todo dia. Onde encontrar, né? E o chat GPT, já dando um spoiler, você... Isso aqui não sei se vocês estão escutando. Mas não importa, não importa. Eu quero só mostrar os tipos de dados. Né? Então, a gente está falando de dados. Né? E dados, gente, é o alimento de AI. Né? Sem dados, não existe AI. Né? AI não é mágico. Eu tenho um programa que ele consegue responder, não existe. Eu tenho um programa que ele sabe, ele aprende com dados, ele se alimenta com dados e ele pode dar resposta. Isso é AI. Já estou dando spoiler também sobre o que é AI. Aqui, gente, dados, eu fiz questão de colocar dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. E o não estruturados eu coloquei um vídeo proposital, aqui tem uma foto, embaixo um texto não estruturado. Por que é não estruturado? Não está num plano cartesiano, não está tabulado. Para eu encontrar alguma informação, eu tenho como ser humano, eu olho para essa imagem, eu sei o que é o Bolt, que é o corredor famoso. Se eu perguntar para vocês qual é a profissão dessas pessoas que estão na frente do Bolt, vocês vão falar, cara, eu acho que é fotógrafo. Ou repórter, fotógrafo, repórter, não importa. Por quê? Pelo padrão, a gente consegue reconhecer. Então, esse lado não estruturado é onde vai trabalhar fortemente com inteligência artificial. Esse olhar que eu tive aqui agora, eu consigo ensinar isso para inteligência artificial. Né? Eu estou olhando o padrão, então o que eu vou ensinar? Por que você sabe que é um fotógrafo? Está com uma máquina aqui na frente dele, com uma máquina, uma que está no rosto, né? As duas estão com os dois fotógrafos aqui, com, né? Acho que é uma mulher e um cara aqui, ou dois caras, não sei. Mas aqui tem, eles estão segurando, aparentemente, a gente não vai falar 100%, mas é 99% de chance que sim, são fotógrafos, né? Se eu mostrar isso para um sistema de inteligência artificial, ou seja, várias fotos, gente, nós aprendemos assim, a gente, quando era criança, alguém mostrou um prato de macarronada na mesa, a gente não sabia, a gente chegou no mundo faz 10 meses, um ano e um mês, ele vai falar que é macarrão, aí você olha para aquilo, amarelo, aquela coisa vermelha em cima, falou macarrão, você captura aquela imagem, a palavra, você não sabe escrever, você não sabe o que é palavra, mas o som, macarrão, você guarda. Amanhã você olha uma coisa em cima da mesa, amarela, com molho vermelho, você fala macarrão. Se fosse uma lasanha, no dia seguinte, você vai falar macarrão, ou seja, padrão. E a gente vai crescendo e vai aprendendo, a gente começa a ver que tem diferença, né? É igual, o sistema de inteligência artificial, a gente aprende da mesma forma, muito parecido, tá? Eu preciso ensinar, preciso inserir dados, tá? É importante saber disso. E aí, dados semi-estruturados e assim por diante. Aqui, gente, uma definição de inteligência artificial. É muito básico. Inteligência artificial é a ideia de fazer com que o computador simule as capacidades cognitivas. Cuidado com a definição, não é simular a inteligência humana. A inteligência humana é muito complexo, o computador ainda não consegue fazer isso. Inteligência artificial, a gente não chegou na inteligência artificial ainda, tá, gente? Só para ser provocativo aqui. A gente não tem um sistema de inteligência artificial como a do ser humano. Se a gente for discutir o que é inteligência artificial, ou seja, uma inteligência que não é natural, até o elevador que eu aperto lá, o 10º andar, ele diz, ó, pega o elevador B, de certa forma, é uma certa inteligência artificial. Mas quando a gente compara com o ser humano, a gente não chegou lá, tá? O computador está um pouquinho distante da inteligência humana, né? Mas é um sistema computacional que simula a capacidade cognitiva. Capacidade cognitiva é eu olhar e entender, eu ler ou escutar um áudio e entender, né? Poder entender o que está sendo dito, poder falar. É isso que são as capacidades cognitivas. É um conjunto, né, que dá a inteligência humana, tá? Inteligência artificial, gente, é uma definição, não é tecnologia, né? Então, você fala, inteligência artificial, na verdade, eu tenho que descer para machine learning, deep learning e outras coisas, que eu começo realmente a desenvolver algoritmo. Então, na verdade, a definição disso tudo, eu chamo de inteligência artificial. Estou usando mecanismos computacionais para simular inteligência, ou, como eu falei, a gente não chegou lá ainda, capacidades cognitivas, tá? Então, e machine learning é processos, algoritmos matemáticos, que ele vai reconhecer padrões. É o jeito que a gente aprende. Então, os cientistas perceberam, cara, a gente aprende por padrão. A gente olha para uma imagem, eu falo, aquilo é uma árvore, de novo a criança, né? Aquilo é uma árvore. Ou então, aquilo é uma pitangueira.
Toda árvore que a criança olha, fala pitangueira, pitangueira, pelo padrão. Ele bateu uma foto, escutou a palavra, ele vai repetir pitangueira. Então, ele vai aprender do mesmo jeito. Então, é padrão. Ele está aprendendo pelo padrão. Ele olhou as folhas, né? Ele não sabe o que é folha, mas ele olhou aquele formato, o jeito, verde e tal. Ele gravou aquela imagem e falou, isso é um pitangueira, o som. Então, é a mesma coisa, gente. Então, através de algoritmos matemáticos, estatísticos, a gente consegue identificar padrões em texto, em áudio e assim por diante, tá? E o Deep Learning simulando as redes neurais. Uma simulação mais ou menos do que o ser humano imagina que funciona no nosso cérebro. E eu estou falando isso, gente, porque os maiores pesquisadores do mundo dizem que isso aqui é balela, a gente não sabe escrever em Deep Learning imitando as capacidades do sistema neural do ser humano, porque não é reconhecido, a gente não sabe como é que funciona ainda. A gente sabe aonde é estimulado, né, com alguns equipamentos, mas o que acontece lá dentro, nas sinapses, não sabe. Então, mas existem os programas que fazem aqui uma brincadeira para fazer o Deep Learning. Legal. Isso aqui, o pessoal fala que é computação. Isso aqui foi o jogo, né, de computador, o computador ganhando do maior enxadrista, né? Isso aqui é igual, né, quem joga tênis de mesa, né? Você fala, o cara é jogador de ping-pong, o cara fica bravo. Isso aqui, se você falar o cara é jogador de xadrez, ele fica bravo também, tá? Eu acho que, se não me falha a memória, é enxadrista. Ele ganhou. Por que o computador ganha? Porque tem inteligência? Não, porque ele tem poder computacional. O cara aqui, ele fica olhando, ele fica simulando na cabeça os movimentos possíveis. Só que, como ser humano, ele consegue simular na cabeça dele 9 a 10. Os grandes jogadores. O computador, em 1 segundo, ele bate o olho, ele simula 1000 jogadas. Ele vai ganhar. Tá? Pessoal, qual é a diferença dos sistemas tradicionais e do sistema de inteligência artificial, né? O tradicional eu coloco lá um programa, para quem nunca programou, basicamente eu pego uma variável 1 com a variável que está numa variável A, né, uma variável B, ou seja, eu tenho um número 1 mais 1, né? Então, vamos imaginar que o B também tem 1. Se eu falar quanto que é o A mais o B, é 2. 1 mais 1, ou seja, é determinístico. Não é probabilístico. O probabilístico eu mostro 10 imagens de celular, na hora que eu mostro o 11º, eu falo, isso aqui o que que é? Ele vai fazer um cálculo probabilístico, baseado no ensinamento com aqueles 10 celulares, e falar, eu acho que é um celular. 75% de chance que é celular. É assim que trabalha a inteligência artificial, com probabilidade, tá? Essa é a diferença, legal? E no fundo, o que ela faz é isso aqui, tá, gente? O sistema determinístico eu coloco os dados, então vamos imaginar que eu vou fazer um sistema de saúde, né, para médico. Então eu quero saber se um paciente pode ter infarto ou não. Eu vou perguntar para o médico, quais são as variáveis? O que eu tenho que identificar no sistema? Ele vai falar, cara, você tem que saber massa corporal desse paciente, alimentação dele, se ele faz exercício, se ele tem histórico na família. Então ele coloca peso. Aí você fala, tá bom, vocês têm histórico na família, qual que é o peso? O peso é 6. E se o cara tem mais de 40 em massa corporal? Putz, cara, esse peso é 8, porque isso aí é o que mais faz com que a pessoa tenha. Então, você está criando as regras baseadas em dados. Por isso que você está vendo ali, dados e regras. Você coloca isso no computador, baseado nas regras que o médico te passou. Quando chegar um paciente, você fala, qual é a massa corporal? Você fuma? Você bebe? Você faz exercício? Aí, naqueles pesos, você fala, olha, você tem uma chance aqui de 70% de ter infarto. Esse é o sistema determinístico. Eu preciso do médico e essas regras, cara, é baseado naquele feeling do médico, baseado em, lógico, tem alguma ciência por trás. Mas o que muda na inteligência artificial? Eu pego os dados dos pacientes de 5 anos de um médico, eu não preciso do médico, eu pego os dados, falo, me dá os dados aqui. Aí eu tenho o dado lá do Gama, do professor Disseu, de todo mundo lá, 5.000 pessoas. Todo acompanhamento dessas pessoas. Massa corporal na época tal, na data de tal, depois massa corporal, quanto era batimento cardíaco, não sei o quê, e se teve problema cardíaco. Eu passo isso para o computador olha para isso e aprende. Ele cria as regras. Então, veja que a saída lá é a regra. Então, agora ele aprendeu com a regra baseado no histórico. Ele aprendeu. Essa é a diferença, tá? Gente, computador e ser humano. Quem é mais inteligente? O ser humano. Muito mais inteligente. Qual que é o problema aqui? O ser humano, aqui do lado direito, você tem um processador que simula uma rede neural de 1 milhão de neurônios, pseudoneurônios. Ele simula, tá? Esse processador aqui. Mas veja a velocidade desse processador. Ele é eletrônico, não tem humor. Você pode fazer bullying com ele, ele continua trabalhando, né? Você pode sacaneá-lo, ele não vai se atrasar, ele não vai dormir demais, ele não vai ter dia que ele vai estar mal-humorado, ele não tem dor de barriga, então é um processador. E ele processa a 300 milhões de metros por segundo. É eletrônico, muito rápido.
Ele não tem economia de energia, ele não está preocupado com economizar energia. Então, ele é muito rápido. Aquilo que ele consegue fazer, ele não vai fazer diferente nunca e vai fazer muito rápido. Aí a diferença, percebam. Se ele aprendeu a ler um texto, identificar entidades, pessoas e tal, ele não vai errar. E ele vai fazer isso sem parar. Enquanto ele tiver energia elétrica, ele vai fazer. Aí vamos para o ser humano. Eu falei de 1 milhão ali na máquina de pseudoneurônios. O ser humano tem nós temos cerca de 90 a 100 milhões de neurônios. Muito mais que a máquina. E cada neurônio faz cerca de 10 mil sinapses por dia. Então nós somos muito inteligentes. Só que nós funcionamos a 200 Hz, mais ou menos, 100 metros por segundo para cada desses sinais trafegando aqui entre os neurônios. Então, e aí você fala, então, por que a gente é tão lento? Para economizar energia. Nós precisamos economizar energia, nós como seres humanos. A gente não anda com uma tomada ligada, né? A gente se alimenta, guarda energia, a gente precisa consumir energia. Então, tudo nosso é para economizar energia. A gente, quando olha naquela foto do Bolt, vocês olharam ali, tinha um monte de gente lá no estádio sentado. Alguém contou quantas pessoas tinham lá no estádio? Por que a gente não contou? Por que a gente não tem essa capacidade de olhar e falar, cara, estou vendo aqui 380 pessoas. 60% homens e 40% mulher. O computador dele bateu o olho, se eu colocar isso no sistema que eu ensinei, eu vou mandar a foto para ele e diz quantas pessoas tem lá. Porque ele não está nem aí para energia, ele processa isso em segundos, a gente não. Qual que é o nosso problema? Então a gente tem uma capacidade cognitiva e de aprender muito maior que a máquina. Só que a gente é bem lento, bem devagarzinho para economizar energia, tá? Então essa é a diferença, nós somos muito mais inteligentes, só que se a gente for ler um livro, a gente vai levar 2 dias. O computador vai ler 1000 livros em 2 dias. Perceberam a diferença? Por que eu preciso do computador? Então, interessante, ele sabe menos que a gente, não tem a capacidade de adaptação como a gente tem, mas ele faz muito rápido aquilo que a gente ensina, tá? Essa é a grande diferença. IA requer, já falei, pra caramba. Se eu não alimentar um sistema de IA, ele não vai fazer nada. Então, na verdade, quando eu compro um sistema de IA, eu estou comprando algoritmos que têm capacidade de aprender. E aí, depende do tipo de algoritmo, existem vários, eu vou ter que ensinar. Se é de imagem, eu vou ter que ensinar, vou ter que colocar imagens. Olha, está aqui um trator, está aqui um caminhão, eu vou ter que colocar 40 imagens de um caminhão, 40 imagens de um trator. E aí eu vou ter que colocar o que não é, porque senão ele vai olhar alguma coisa amarela com uma rodona e vai falar que é trator. Então eu falo, isso aqui é caminhão, isso aqui já não é trator, é um guindaste, porque senão ele vai fazer confusão igual a criança. Então é igualzinho, gente. Computador eu falo, cara, isso aqui é Fusca, isso aqui é Joaninha. Se eu não mostrar para ele Joaninha, e alguém só ensinou Fusca, na hora que eu colocar uma Joaninha, ele fala 60% de que isso é um Fusca. A gente já fez essa brincadeira, tá? Isso é real. Se eu ensinar só Fusca, na hora que eu coloco uma Joaninha, ele fala, isso é um Fusca, 60%. Então eu falo, cara, isso aqui é Fusca, 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 isso aqui é Joaninha, isso aqui é Tartaruga, isso aqui não sei o quê. Aí ele fala, legal, agora ele consegue reconhecer o Fusca. Igual a nossa cabeça, tá? Vamos lá? Senão a gente não... Deixa eu ver como é que tá o tempo, beleza. Computação cognitiva... Veja que eu tomei o cuidado para colocar computação cognitiva, não inteligência artificial aqui. Nós não chegamos lá. Aí você fala, pô, Gama, você está diminuindo? Então está fraco? Não. As capacidades cognitivas que a gente consegue simular com sistemas computacionais já é bacana. A gente, de novo, consegue falar, ouvir, ver, né, interpretar, responder. Chatbots, né, estão super inteligentes, a gente vai falar do chat GPT. Então já tem coisa legal, mas é igual um ser humano? Não. E, gente, outra coisa aqui para ser polêmico. A televisão insiste, quando fala de inteligência artificial, mostrar robô. O robô não tem nada a ver com inteligência artificial. O robô é IoT, é programação de movimento. Eu programo os movimentos, eu vou programar, eu vou colocar regras de movimento. E com um monte de sensor, ele vai ter câmera, ele vai ter ali 50 sensores. Ele consegue perceber quando tem algo na frente, mas igual uma criança de 1 ano. Ele percebeu, ele para, ele vai ter que olhar. Então, isso... não faz muito sentido, tá? Então, assim, essa coisa, inclusive, aí é opinião minha, tá? Essa coisa de conectar a inteligência artificial com o formato humano, humanoides e robôs, não faz sentido para mim. Eu posso ter inteligência artificial codando no computador, não preciso ter um humanoide com braço e perna que tem que andar e pular, tá? Legal? Vamos lá, gente, aqui, ó, eu tenho um vídeo, vou até mostrar para vocês, isso aqui, 2011, quando foi lançado o Watson. Foi um programa, ele foi de verdade para um programa de perguntas e respostas, 2011.
Foi de verdade. Colocaram o Watson lá, falaram, agora vai competir com os maiores vencedores de perguntas gerais, tá? Sobre vários assuntos. Pô, mas como é que o Watson consegue competir? Porque pegaram, tá aqui embaixo, 500 milhões de páginas do Wikipedia, onde tem assuntos diversos, e deu para o Watson processar. Alimentou, lembra? Precisa alimentar o sistema de inteligência artificial. Isso aqui foi feito em 3 dias, gente. Vocês conseguem ler 500 milhões de páginas do Wikipedia em 3 dias? Nunca. E ainda não esquecer, né? Pode ser até que você fala, cara, eu sou muito rápido, né? Leitura dinâmica, imagem, fotografo, mas você vai esquecer. Eu posso até ler 500 milhões em não sei quantos anos, mas quando fala assim, Gama, agora me dá um resumo. Eu falo, cara, eu lembro de, acho que 2% do que eu li, né? Então tem mais essa, o computador não esquece, né? Ele lê 500 milhões em 3 dias e fica. Então, ele fez isso, aí vai um programa de verdade valendo 1 milhão. Eu vou mostrar rápido, tá, gente? Não vou perder tempo com esse programa. Vocês acham na internet, Watson, Destroy, Jeopardy, Program, televisão. Vocês vão achar, tem um vídeo, bastante vídeo. Esses caras aqui, eles ganham muito dinheiro com perguntas, com programas de perguntas e respostas, tá? O Ken, principalmente, é um cara rico, né? Nos Estados Unidos, existe muito programa nesse sentido, ele participa, o cara é muito inteligente. Vamos ver um pedacinho, eu acho que vocês vão escutar. We're going to treat you to a short round of Jeopardy. It's going to be hosted by a member of our Jeopardy Clue Crew. Please welcome Jimmy Maguire. Esse é o host, né, do programa. Vamos fazer as perguntas. Gentlemen. Good morning, everybody. Então, Thank you Watson, for being here. What do né? you say we play Jeopardy? Let's get right into the Jeopardy round. Então já está processando, está escutando. These categories: a man, a plane, a canal, Erie, Chicks Dig Me, children's book titles, My Michelle, MC5, and finally vocabulary. Ken, you're in the first position. Please make a selection. I've never said this on TV. Chicks Dig Me for 200, please, Jimmy. Então, Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson não apertou primeiro. Watson. What is Jericho? Veja que é a probabilidade, veja embaixo. 400, same category. 97% de This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson? Who is Agatha Christie? Correct. Same category. Pessoal, só para finalizar aqui. Percebam que embaixo aqui é o cálculo do Watson, tá? Ele está calculando probabilidade. Como é que ele calcula a probabilidade? Como o host falou uma frase inteira, ele vai buscar as combinações dentro das 500 milhões de Wikipedia. O quanto aquilo se encaixar no que ele acha, ele vai calcular a probabilidade. Se ele achou o texto quase que inteiro do jeito que o apresentador falou, vai para quase 100%. E ele foi calibrado para responder só acima de 70% aqui, tá? Então, ele faz uma calibragem assim de probabilidade, baseado no texto, tá? Então, é isso. Vou pular, depois vocês procurem, tá? Isso aqui, gente, é inteligência artificial no que a gente está fazendo aqui. Estou fazendo uma comunicação remota via Zoom, via Teams, que é o nosso caso aqui, só que a minha imagem está trafegando a internet toda, a minha imagem, que é pesado, né? O que esse cara faz aqui? NVIDIA. Pega a imagem da garota, que está aqui, de repente é uma estudante igual a vocês, joga a imagem lá no servidor, ele aprende o rosto dela, ele olhou, aprendeu, e a partir de agora, tudo que ela falar, ele monta o rosto dela na outra ponta. Ele não leva mais o rosto, não leva mais a imagem dela. Ele aprendeu e ele monta com a rede neural. Este rosto do lado direito foi feito pelo computador. Então ela vai falando, ele pega os movimentos e o cara está falando e monta os movimentos baseado no rosto que ele aprendeu. Isso é real. Isso da NVIDIA, isso é real, tá? Para diminuir a questão de rede. Mas, gente, a gente vai ter 6G. Aqui, ó, ele está pegando do lado esquerdo, do lado direito é o computador que está mandando para o outro lado. Pouca banda está usando, porque ele não está mandando mais a imagem, e ele melhora a imagem, tá? Ele dá uma melhorada na imagem. Tá? Então isso é bem legal. Tem um cara aqui que ele está de lado, ele corrige o cara, quer ver? Isso é interessante. Então, inteligência artificial aprendendo o rosto. Então, assim, Gama, será que ele pode aprender o rosto do Obama e colocar o Obama para fazer uma palestra? Sim. Ah lá, o rosto da pessoa está de lado. Do lado direito, ele vai corrigir o rosto dela baseado no padrão. Ele vai corrigir. Legal? Isso é bem interessante, né? Então, gente, existe algumas coisas aqui também, né? Vai colocar o cara, inclusive, de outro jeito. Vai criar um avatar aqui baseado no rosto do cara, se me falha a memória, quer ver? Ah lá, criou um avatar. E aí, o que é? Aí você fala, pra que isso? É um avatar que, conforme ele mexe a boca, ele tá pegando o movimento e colocando no avatar, tá? Legal. Pessoal, enquanto falo das profissões aqui, vai perder emprego? Sim, quem não se adaptar.
Quem trabalhava com carroça no começo do século passado, se não se adaptou, ele não está procurando emprego de carroceiro, né? De cuidar de cavalo. Não adianta ele fazer isso. Existe gente no interior que faz isso? Sim. Mas de 1 milhão que tinha, hoje existe 50 mil. Então, se a gente não se adapta, isso vai acontecer a vida inteira, né? Esse receio de, civil tecnologia, agora vão perder emprego? Não, ninguém vai perder emprego. A gente vai se adaptar. Aliás, vai ter um filme na Rede Globo chamado, como é que é? Das mulheres que vão trabalhar lá na NASA, que é o... Eu lembro do nome em inglês, tá? O Hidden Figures. Passou ontem. Passou, foi ontem, né? Pô, esse filme é sensacional. Maravilhoso esse filme. O filme é incrível e tem muito a ver com isso aqui. Vão perder emprego? Cara, elas vão... Não quero dar spoiler do filme para quem não assistiu, mas assistem, tá? Qual que é o nome em português, cara? Fica mais fácil do pessoal achar, para quem não assistiu, mas acho que a maioria deve ter assistido aí. Não lembro. Eu não lembro, cara. Nossa, eu não lembro, mas eu sei o nome em inglês. Estrelas Além do Tempo. Olha lá, a Luciana colocou, ajudou. Isso, Estrelas Além do Tempo. Inclusive, teve até um trecho que você falou na sua live, das pessoas serem os computadores. E lá retrata, não é? Retrata muito bem a profissão de computador. Tanto que ela é uma das mais famosas da NASA, né? Dos cálculos que ela fazia, do go e no go, enfim. É isso aí. Maravilhoso. Já jogamos, o computador era IBM. Não, então, exatamente. Isso foi quando surgiu o IBM, né? Exatamente. Os IBMs. O que ameaçou as mulheres lá foi quando chegou o computador da IBM na NASA. Então, perfeito, obrigado pela lembrança. Estrelas do Amanhã, né? Estrelas do Amanhã. Estrelas Além do Tempo. Coloca no chat, é muito bom esse filme, vale a pena. Estrelas Além do Tempo. Gente, assistam, é muito legal, tem a ver com mulher no trabalho, preconceito, a questão de adaptação às coisas novas. Aquilo que eu falei de computer, bem lembrado, lá elas são computers, essas mulheres da NASA, elas são calculistas, e aí, de repente, ela chegou um dia, os caras falaram, olha que chegou aqui, chegou um computador da IBM. Aí, o que elas... Bom, não vou contar. Vocês assistam, tá? Assista, porque é muito legal, tem tudo a ver com isso, cara. Mulher no trabalho, preconceito, né? Porque elas são negras naquele tempo, na NASA, né? Cara, então, assim, sem contar muito spoiler, mas o filme é muito bacana, assistam, tá? Então tem essa história, tá? Vamos perder o emprego? Sabe, se não se adaptar. Você fala assim, putz, eu gosto de fazer assim, né? Eu não quero mudar. Não dá, gente, não dá. A gente tem que se adaptar, tá? Aliás, aqui embaixo está escrito bem, né? A cada emprego que acaba devido à ruptura digital, 3 novos surgem. Não sei se esse é um número, alguém inventa um número, né? Provavelmente inventaram, mas eu sei o seguinte, quando eu trabalhava, existia analista programador. E tinha um tal de analista de OM. Aí tinha os operadores de mainframe, mas, cara, tinha 10 empregos. 10 profissões, na verdade, né? Hoje, se você pegar só banco de dados, tem um monte de gente, né? Data Engineer, cientista de dados, DBA, bababá, tem um monte de coisa, tá? Então, tem muito trabalho, então não tem esse negócio de perder emprego, não. Isso é bobagem. Aqui, de novo, acho que a gente já falou, cognitivo, raciocínio, aprende e tal. E aqui a gente está acabando, tá, gente? Então, eu vou mostrar aqui usando computação persuasiva. Isso aqui foi lançado em São Francisco, no evento em São Francisco, em 2018. O que é computação persuasiva? A capacidade de... Está escrito aqui, né? Aliás, eu coloquei um descritivo aqui para explicar. Vocês acham no Google, se vocês procurarem IBM Project Debater, é a capacidade do computador debater qualquer assunto. Você chega assim e fala assim, cara, eu quero que você debata sobre o uso da maconha na medicina. E eu quero que seja a favor. Aí chega para o outro e eu quero que você seja contra. É isso. Imagina que eu e o professor, alguém chega aqui e fala, professor, você vai debater com o Gama sobre o chat GPT. Você tem que ser a favor e o Gama tem que ser contra. Né? O que eu vou fazer? Vou procurar um monte de pesquisa, vou pesquisar na internet coisas que mostram o lado ruim do chat GPT, na educação, raciocínio, né, com a criatividade. Vou procurar tudo que é contra. Né? Tudo que tiver um pesquisador lá em Harvard falou que ele não está de acordo, aí o professor vai fazer o contrário, ele vai pesquisar tudo que favorece a teoria dele, ele tem que dizer que ele é a favor, ele tem que fazer as pessoas acreditarem, ele vai debater comigo. É isso, gente. Eu alimentar esse sistema de inteligência artificial e ele ter esse algoritmo que, dependendo do assunto, ele vai procurar dentro de todos esses dados que ele se alimentou e defender ou ser contra. Aqui vou mostrar um vídeo muito rápido também, a ideia não é ficar escutando o vídeo, entender o vídeo, mas vou mostrar um vídeo disso que aconteceu em 2018, há 5 anos atrás, em São Francisco, onde veio um indiano, tem um indiano que viaja o mundo debatendo assuntos, tá, gente? O cara é maluco, ele ganha dinheiro para debater.
E o indiano, aqui está falando de subsídio, né, na pré-escola, o indiano tem que ser contra e o Watson tem que ser a favor. Então foi colocado lá um monte de dados para o Watson, Wikipedia, um monte de coisa, e falou, Watson, se vira, você tem que ser a favor. O Watson vai caçar tudo que né, que favorece ali aquele tópico. E o indiano, por sua vez, como ele é malandro, ele só faz isso, ele só debate, ele na cabeça ele vai conseguir pegar algumas coisas. Então vamos ver só o vídeo aqui. Isso é computação persuasiva, tá, gente? She will be arguing for the resolution. We should subsidize preschool. Ladies and gentlemen, here we go, Project Debater. Greetings, Harish. I have heard you hold the world record in debate competition wins against humans. But I suspect you've never debated a machine. Welcome to the future. I will argue that we... Aqui ela fala exatamente isso. Ela fala, eu sei que você é um cara que tem recorde aí, ganhando contra os humanos, debatendo, mas eu acho que você nunca fez isso com uma máquina. Seja bem-vindo ao futuro. Né? Ela vai começar, ela vai agora defender. We should subsidize preschools. We are going to talk about financial issues, but not only about them. In the current status quo, we accept that the question of subsidies goes beyond money and touches on social, political, and moral issues. When we subsidize preschools and the like, we are making good use of government money because they carry benefits for society as a whole. It is our duty to support them. Subsidies are an important policy instrument. Well, thank you very much, everybody. It's a pleasure to be here for this historic event. And it certainly was a pleasure to listen to Project Debater. There was a lot of information in that speech and lots of facts and lots of figures. The problem... Pessoal, depois vocês assistam, procura aí IBM Project Debater, é 1 hora, né, esse debate corre, a máquina ganha. Não dá para debater com alguém que tem todas as informações na memória, né? Imagina você debater num assunto política, né? Uma coisa que acontece muito hoje. Eu gosto de fulano, não, mas esse fulano não vale nada, não, mas o seu também. Aí a gente fica, né, procurando coisas para debater, para mostrar que o nosso é melhor, o outro também vai ficar debatendo o meu candidato e assim. Então funciona desse jeito, a gente faz pesquisa, né? Agora você imagina você debater com alguém que tem todas as informações na cabeça. Aí você fala, não, mas uma vez ele fez isso. Fala, não, ele nunca fez e quando fez aconteceu em 1930... às 2h da tarde, e não foi bem isso, foi isso, e o processo foi feito... Cara, é complicado você debater. Então, esse cara debateu com a máquina, ele, no final, ele acabou perdendo, com toda a inteligência, né? O cara é muito safo nisso. E aqui, vamos lá, para o que a gente veio falar. Então, agora vamos falar de Generative AI, ou NLG, Natural Language Generation. O que é isso? Quando a gente falou na primeira onda, a gente está falando de inteligência artificial, é a capacidade de entender o padrão e repetir. Ou seja, é igual criança, né? Criança, até uma determinada idade, ela aprende por padrão e repete. Repete o jeito que fala, repete o jeito que anda. Ela repete as coisas, né? Então, ela aprende aquele padrão. Gente, o que a gente viu até o momento, antes do ChatGPT, era esse tipo de capacidade cognitiva. Ou seja, eu poderia ensinar e ele poderia aprender aquilo e repetir e falar a respeito daquilo. Podia ser com imagem, ensino carros, bicicleta. E ele vai responder. Na hora que eu mostro uma foto, fala bicicleta, carro, moto, rápido. Mas ele não está pensando, ele não está gerando. Ele não está elaborando, né? Ele não está usando essa capacidade. O AI não estava fazendo isso. Então, já se falava no NLG, que é o Natural Language Generative. Então, para gerar, imagina o que um repórter, né, faz, quem escreve sobre um assunto, vai ler várias informações, vai tirar suas conclusões e vai colocar um pouco de tempero dele naquilo, né? Então, baseado no entendimento, ele vai olhar aquilo, vai olhar um pouco da história, né? Um momento da história, mais o que está acontecendo, sei lá, na Ucrânia, e vai gerar alguma coisa. Então, o Generative é isso, ele tem a capacidade de novo, dados, muitos dados, né? Muita informação, e na hora que eu pergunto para ele, ele não só responde direto igual o Google, né? Pesquisa isso aqui, pronto, eu achei 1.500.000. Não, ele vai olhar todos os textos e vai tentar criar uma história com isso que ele encontrou. É a perfeição? Não. Por quê? Ele não vai tirar conclusões, ele não vai ter opinião própria ainda. Então, eu já estou aqui meio que diminuindo o ChatGPT. Ele não tem opinião. Né? Eu falo, cara, vocês vão ver aqui, vou mostrar para vocês. Então, eu tenho usado, gente. Escreve um e-mail para fulano dizendo que eu não posso, não sei o que, eu escrevo de qualquer jeito, ele vai e coloca um e-mail bonitão para mim. Escreve com as palavras bem legais, com finalização. Ele consegue escrever uma história, mas baseado nos formatos e algumas coisas que ele tem e do que eu falei para ele. Mas ele não vai falar, não, mas
você amanhã ele não vai interagir, né? Ele vai fazer. Então, isso é o Generative AI. Eu diria que é uma segunda onda, mas é uma versão 0.8 dessa segunda onda. Eu acho que ainda falta alguma coisa, mas já está muito legal. Também não estou diminuindo. É muito bacana. A gente está passando por um processo agora de uma segunda geração de AI. E isso muda um pouco a história. E eu acredito que daqui a 5, 10 anos, o pessoal fala, não vai ter mais programador? Vai ter. Porque eu vou ter que ter a lógica de saber o que eu vou pedir. Eu vou mostrar para vocês, aliás. A gente tem tempo aqui? Temos, né? Vamos lá, rapidinho. A gente vai ter que correr. Vamos lá. Esse aqui, gente, é o Office novo, tá? É o Pilot. É o seguinte. Olha só, gente. Imagina você... Todo mundo aqui deve conhecer o Office. Né? Ele vai gerar texto, baseado no que você pedir para ele, ele vai gerar o texto no Word. Você vai pegar uma planilha Excel, imagina uma planilha Excel de vendas. Eu tenho lá uma planilhinha com vendas de produto por região, nome do vendedor, o valor da venda, né? São informações, uma planilha de vendas. Eu tenho um negócio, eu tenho uma planilha de vendas. Mas quando eu quero gerar as visões e visões gráficas, eu quero começar a olhar um pouco mais a fundo esses dados, eu normalmente vou começar a gerar os gráficos. Eu vou clicar lá em gráficos, eu vou escolher um de pizza, aí vou pegar lá as colunas, né, com a entrada para esses dados de pizza, vou pegar os dados de venda por mês, ele vai gerar os meses, vai fazer lá, quebrar a pizza. Aí eu falo, não, agora eu quero um de linha, né, quero fazer um cruzamento aqui. Eu vou gerando. Agora, você imagina você falar, cara, eu quero saber visualmente as vendas por mês. Ele vai gerar o gráfico para você. Então, isso aqui é meio que colocar o Generative dentro do Office. Gerando... Isso aqui é a propaganda do Office, tá? Do Copilot. É o novo Office. Opa, desculpa. O que eu fiz aqui? Ah, eu voltei. Não. Eu tenho que vir para cá. Aqui. Isso aqui. Esse é o Office Pilot. Olha lá, você escreve palavras... Olha lá, prepare para mim as próximas reuniões. Aí ele vai olhar e vai fazer um descritivo. Vou organizar para você, baseado na sua agenda. Olha lá. Faz um draft para mim de um anúncio de um novo produto, baseado numa... Aí ele vai olhar aquele texto que ele falou, ele vai escrever lançamento de um produto. Ele está gerando isso. Aí ele fala, é para manter, é para fazer outro? Agora, cria 10 slides de PowerPoint, baseado no que ele pediu. Ele vai criar um PowerPoint para o cara. Olha lá, planilha Excel. Eu quero analisar, mas eu não quero fazer os gráficos. Olha lá, quais produtos e que deram mais renda. Aí ele fez uma lista, esses produtos e gerou os gráficos. Olha lá, uma resposta com a minha aprovação. Ela manda uma mensagem para alguém com a aprovação dele. Fez um e-mail inteirinho. Gente, essa loucura. Eu uso, tá? Não no Office, mas eu uso o ChatGPT para fazer essas coisas. Rendário, né? Cria uma proposta de orçamento, uns timelines de produto, uma agenda, com vários best-sellers. Legal? Pessoal. Ô, Gama, tem gente falando aí que é surreal, isso daí dá até medo. Não, é medonho, gente, é medonho, mas é legal, assim, não é para dar medo, não, é muito legal. Ajuda muito, né? Vai ajudar muito, muito, muito. Demais, vai mudar a nossa vida, cara. E a discussão hoje é se as pessoas podem usar nos estudos, e exatamente o nosso título da palestra hoje, né? Será que isso diminui a criatividade? Diminui a forma e a nossa capacidade de resolver problemas, né? Será que isso vai nos diminuir? Não. Mostra para eles que não. Gama, você não poderia ter vindo aqui hoje, você não teve tempo de me mandar uma mensagem, nada. Fala pro ChatGPT aí preparar uma mensagem para você rapidinho, cara, que você está muito ocupado hoje. E dizendo assim, eu não vou poder ir, professor, não vai ter jeito. É isso aí, ó. Vou fazer. Aqui eu fiz um vídeo, mas é fazendo exatamente o que o professor está falando, tá? Aqui é o ChatGPT. Eu vou abrir ele, tá, gente? Eu vou abrir. Aqui é o vídeo, mas eu vou abrir. Aqui, ó, vou pedir para escrever um e-mail para o professor. Então, isso eu uso todo dia, tá, gente? Não para um e-mail para o professor, mas coisas que eu quero escrever, eu não quero pensar em como estruturar, eu vou no ChatGPT e faço isso aqui, ó. Por favor, escreva um e-mail para o professor Disseu e informe que não poderei ir ao evento hoje, no Mackenzie, mas que na próxima eu estarei lá. Aí o ChatGPT vai montar. Ausência no evento do Mackenzie. Prezado professor Disseu. Espero... Gente, isso é real. Eu falei para ele, ele criou um e-mail para mim, tá?
Beleza? Escreveu um e-mail. Gente, eu uso. E se você em cima ali escrever assim, escreva um e-mail para o professor, e depois falar assim, em inglês, ele ia escrever esse e-mail em inglês. Se você falar assim, escreve em chinês, ele escreve em chinês. Então, imagina que eu tenho que escrever um e-mail para alguém lá fora, eu vou falar, cara, escreve em alemão para mim, por favor, perguntando a respeito de preço, material técnico, e se tem algum especialista disponível, mas escreva em alemão. Ele vai escrever um e-mail, todo rebuscado com isso, baseado nisso, em alemão, para mim. Então, olha lá, vou continuar. Agora eu vou usar para tecnologia, tá? Construí meu vídeo aqui, eu usando o ChatGPT, tá? Então, vamos lá. Mandei um e-mail pro professor, ele criou um e-mail ali para mim. Agora escreva os comandos SQL para criar tabela de clientes. Com nome, gente, estou escrevendo desestruturado, né? Com nome, endereço, telefone, cidade, e também outra tabela de pedidos. Com ID do pedido, que é uma chave primária, com data, valor e produto de pedido. Ah lá, e inclui uma... Ah lá, e aí ainda falei assim, eu esqueci, né? Falei assim, ó, que é uma chave primária com data, valor e produto do pedido. E inclui uma chave primária na tabela de clientes. Eu já lembrei da tabela de clientes que eu falei no início. Estou conversando de forma natural com o ChatGPT. Cara, cria 2 tabelas para mim, com chave estrangeira, com chave primária. Aí ele vai falar, tá bom. Aqui estão os comandos SQL para você criar a tabela. Então ele vai criar create table clientes. Eu falei que eu queria nome, endereço, telefone, cidade. Criou pedidos, já colocou chave primária nos 2 e uma chave estrangeira para clientes aqui embaixo. E ainda explica o que ele fez. Tá? Tá aqui, ó. Ok? Gente, o pessoal que trabalha comigo tá usando para programar, cara. Aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai mostrar mais. Não, não vai mostrar mais, né? Não. Então, vamos lá. Vamos sair daqui, gente? Tem alguns minutos, professor? Eu vou mostrar para eles o ChatGPT aqui, tá? Ao vivo. Aqui, ó. Esse é o ChatGPT, tá? Para quem não conhece, gente, é de graça. Você pode pagar. Para quem quiser se inscrever, é enrolado se inscrever, porque tem milhões de pessoas acessando esse negócio. Então, é o chat.openai.com. Vocês conseguem levantar a mão? Muita gente já mexeu nisso ou não? De repente, estou falando aqui, todo mundo fala, ih, Gama, já conheço pra caramba. Ou tem gente que não conhece, muita gente aqui não conhece, como é que tá? E dá pra gente calcular aqui? 50% não conhece, nunca mexeu, 30%, 40%, quem é que nunca mexeu aqui? Não? Não temos essa informação? Não, né? Já já o professor me fala, se o pessoal consegue dizer aí, olha, eu mexi, não conheço, nunca vi. Então, gente... Alguém já falou que nunca mexeu aqui. Tá bom. Então, deve ter algumas pessoas que nunca mexeu. Então, gente, aqui, ó, eu posso... Uma discussão muito forte na área educacional é assim, pô, se eu pedir uma redação para o aluno, ele vai pedir para o ChatGPT. E eu posso pedir, eu falo assim, ó, por favor, escreva uma... Opa. Redação sobre, sei lá, a guerra na Ucrânia e compare com a Primeira Guerra. Estou inventando aqui. Né? Aqui tem um acento, mas ele não tem problema com acento, tá? Ele vai saber. Então, por favor, escreva uma redação. Ó, estou na escola, estou na... Né, por lá e falo, cara, escreva uma redação sobre a guerra na Ucrânia. E também, estou lembrando de outras coisas. Linguagem natural, estou conversando com o assistente. E também, destaque os impactos na economia mundial. Aqui eu vou explicar para vocês porque que ele está falando isso aqui. Vou explicar. Mas veja, ele está fazendo uma redação com começo, meio e fim, vai fazer a conclusão, tá? Não é pegou texto no Google e falou, ó, eu achei isso aqui. Não, não é isso. Ele está pegando os textos e montando uma redação. Ele tem um algoritmo que ele consegue pensar num começo, meio e fim. Então, ele está fazendo uma redação para você. Tá? Eu vou explicar por que ele começou. Ele falou da guerra de 2014, né? Tá? Então, ele terminou, tá? Então, ele falou, em resumo, ó, resume lá no final. A guerra na Ucrânia e a Primeira Guerra Mundial têm algumas semelhanças e diferenças, mas ambas tiveram impacto significativo na economia global. Então, ele pegou o que eu pedi e escreveu. Tem um texto bacana. Se der para um professor, ele vai falar, cara, eu gostei do texto. Aí, olha só que legal. E aí eu vou explicar por que é 2014. Porque os dados que alimentaram o ChatGPT foi até 2021. Então, ele nem sabe da guerra que está acontecendo agora. Então, veja, ele tem
uma inteligência até 2021, porque não alimentaram mais com dados. Pegaram um monte de dados até 2021, setembro de 2021, e colocaram. Então, quando você fala de guerra da Ucrânia, o que ele sabe da guerra da Ucrânia, a última, é 2014. Se eu pegar esse texto aqui, ó, eu sou professor. Ó, cara, vou pegar essa redação aqui, eu preciso fazer uma prova para essa galera. Eu não estou afim de fazer essa prova. Eu não estou muito afim de pensar aqui como eu vou fazer essa prova. Opa, não, assim não, calma aí. Fiz errado. Aqui, ó. Quero copiar isso aqui, tá? Aqui, ó. Vou copiar. Copiei. Sabe o que eu posso falar para ele? Quero fazer, peguei um texto de um livro, de um lugar, quero dar prova para os caras, falei para eles lerem isso aqui, e quero fazer umas perguntas. Eu falo assim, ó. Poderia pegar outro na internet, tá? Não é porque se ele sabe, eu posso pegar qualquer texto e colar aqui, ó. Crie 10 perguntas desse texto. Ele vai ler o texto e vai ver o que faz sentido para fazer as perguntas. Quando a guerra na Ucrânia começou? Qual foi o evento que levou a Rússia a anexar a Crimeia? Ele pegou aquilo que ele acha importante dentro desse texto e criou 10 perguntas para mim. Então, já tem uma prova aqui pronta, baseada nesse texto. Poderia pegar uma coisa da internet e colar aqui. Tá? Gente, eu uso o dia inteiro, cara. Aqui eu chego, cara, eu quero saber tecnologia, né? Por favor, escreva uma API em JavaScript para salvar dados recebidos em uma base MySQL. Tem que ter... Oi? Quando você está falando aí, ó, o Ricardo falou aqui, por que alimentando no dia a dia, e como todos estão usando, por que a inteligência artificial não vai se atualizando com dados novos? É porque, na verdade, não são dados, né? Na verdade, eu estou mandando perguntas aqui e ele está lendo e respondendo para mim. Então, quais seriam os dados novos? Eu escrevi alguma coisa, falava, escreva para o professor um e-mail, bababá. Aí ele guardaria isso, então não faz muito sentido, tá, gente? Aliás, é até legal a pergunta, bem legal, tomar cuidado com retroalimentação automática em sistemas de inteligência. Existe um dos processos utilizando a inteligência artificial é curadoria. O que é curadoria? É eu ver quais são, como é que eu vou alimentar para começar a evoluir com esse sistema, não só o ChatGPT, um chatbot, um sistema de leitura de documento, de contrato. Eu preciso, gente, fazer curadoria. Então, muita gente fala isso. Por que eu não aprende sozinho? Porque não vai ser legal. A Microsoft fez um teste, acho que todo mundo já escutou falar, com um sistema que a ideia era aprender com as pessoas. Ele colocou no ar. Aí, as pessoas, que todo mundo é bem legal, né, fizeram com que o sistema ficasse super racista e preconceituoso. Começaram a falar bobagem, então, ou seja, porque não tinha curadoria, era para aprender sozinho. Então, isso é perigoso, tá, gente? Qualquer sistema, não só esse. Eu entendo a pergunta, a primeira pergunta, tá? Quando você fala em inteligência artificial nas empresas e tal, poxa, mas ele não poderia aprender com o que a gente está fazendo nas transações? Depende da situação, sim, né? Transações bancárias, cartão de crédito, para até entender fraude, isso acontece, mas em texto livre e deixar com que o usuário que ele está entrando comece a ensinar, as pessoas vão pegar a mãe aqui, gente, vai fazer ele virar nazista. Vai começar a sacanear com os dados que ele está entrando, entendeu? Então, sempre vai ter gente para sacanear. Então, tem que ter curadoria, cara. Tem que tomar cuidado onde você vai colocar esse tipo de coisa. Uma pergunta interessante, porque essa pergunta é bem comum, tá? É uma das primeiras perguntas. Então, gente, veja aqui, ó. Ele criou uma API para mim, para quem manja disso aqui, ó. Tá aqui, ó, bonitinho. Tá aqui, ó. Ele criou, eu falei, vai receber dados, e eu quero que guarde no MySQL. Ele já pegou, inclusive, aqui, ó, require MySQL. E já colocou a conexão. Lógico, eu tenho que colocar, né? Eu não falei a conexão, mas tá aqui a conexão, né? E aí ele vai pegar dados, né? Ó, dado 1, dado 2, dado 3. Não sabe, eu não falei quais dados, né? Legal? Se eu falasse assim, olha só que loucura. Eu falo assim, ó. Crie uma tabela de clientes em
SQL com comando SQL e já, olha só, e já crie a API que vai receber estes dados e guardar, ó, texto livre, cara. Imagina, eu tô falando com o meu analista. Cara, cria uma tabela lá de clientes e depois cria uma API para receber esses dados da tabela e guardar no banco. Isso aqui, ó, o cara que é programador já sabe o que eu pedi, né? Só que ele fala, Gama, é nome, né? Mas aqui eu nem falei nada, mas como é clientes, ele vai colocar nome, vai colocar alguns dados. Ó, não precisa ponto, né? Então ele vai criar os dois, cara. Ele vai criar tanto, opa, vamos lá. Tanto, ó lá, vai criar primeiro o comando SQL para gerar a tabela de clientes e agora a API. Com aqueles dados que ele colocou aqui em cima. Ele criou os dados. Eu não falei que dado, ele falou, tá, ele falou de clientes, cara, já coloquei aqui nome, e-mail, ID e o telefone. Esse é um cliente. Aí aqui embaixo, ele vai fazer a conexão e nome, e-mail, telefone. Tá aqui. Se eu pegar esse cara, eu rodo. Olha que bacana aqui. Eu falar assim, ó. Ah, olha só. Por favor. Reescreva essa função em Python. Fazer um refactoring, né? Refactor, eu pego um código daqui e faço um refactor para outra plataforma. Tá aqui, ó, tô reescrevendo. Então, falei para ele, cara, pega aquilo ali, escreve em Python. A função em Python fica da seguinte forma. Ah, então ele não pegou o contexto, tá? Então é o seguinte, eu falei escreve em Python, eu achei que ele ia pegar esse contexto e escrever. Não fez, então tá bom. Eu posso falar assim, cara, posso pegar isso aqui, copy code. Por favor. Opa. Ah, tá, tô clicando no lugar errado. O código abaixo em Python. Opa. Aqui, em JavaScript. Vou pedir para ele fazer um refactoring para mim. Vou pegar um código, vou transcrever para outra linguagem. Ele pegou lá, entendeu o JavaScript, tá? Fez os imports aqui, tá escrevendo em Python. Gente, quem for da área de tecnologia sabe que a gente algum dia, em alguma vez na vida, encontrou um sistema que você fala, cara, eu preciso reescrever isso aqui para o .NET. Tá em Java, mas quer em .NET. Essa é uma forma. Isso aqui você pode acessar via API, tá, gente? Pessoal, é isso. Desculpa estar prendendo vocês até aqui. Se tiver pergunta, por favor. A gente pode até colocar aqui um desafio. Outro dia eu estava com os advogados, falou, dá para fazer uma petição? Falei, vamos tentar. Na hora que eu falei, cara, ela fez inteirinha. Né, uma petição de, como é que era? De pensão alimentícia. Aí eu coloquei, eu falei, ó, faz uma petição aí de pensão alimentícia para o fulano, blá, blá, blá. Cara, ele colocou até a lei e tudo, e fez com o nome da pessoa, fez tudo direitinho. Criou uma petição, que é um trabalho, né, grande aí para os advogados. Mas isso aqui, gente, uma coisa que está se debatendo é isso. Vejam, eu criei código. Aí você fala, Gama, alguém que nunca mexeu com isso poderia criar? Não, porque ele não saberia o que pedir. Então, vai tirar a nossa criatividade? Não. Eu sei o que pedir. E se eu falar assim, né, vamos fazer implantação, cara. Crie um Dockerfile para instalar uma instância. Então, vamos lá. Eu tenho que ter lógica, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não adianta falar assim, faz um programa aí. Não vai fazer, né? Então, veja que eu tenho que ter alguma lógica para instalar uma instância JavaScript com React. Pronto. O Gama, tem uma pergunta aqui do Wagner, aproveitando. Professor, na sua percepção, em quanto tempo sistemas como este estarão naturalmente inseridos e acessíveis no dia a dia da população? Cara, já está quase, eu diria que 2 anos. Você vê que o Office já lançou. Então, assim, isso já faz parte, gente, do nosso dia a dia. Só quem não tem acesso, não mexeu, não teve curiosidade de mexer ainda, mas está aqui. Eu tô dizendo, eu uso o dia inteiro, cara. Às vezes eu tô numa reunião, a pessoa fala assim, mas será que a gente deveria usar tal coisa? O que vocês acham? Será que faz tal coisa, tal plataforma? Eu vou aqui e pergunto pro ChatGPT. Na hora. Então assim, como que eu escrevo uma definição de uso? Cara, uma coisa que já aconteceu comigo aqui. Qual o principal uso de AI? Vamos escrever direito aqui. De AI
na área de... Essa era uma pergunta que eu tinha na minha cabeça. Eu falei, cara, eu queria relacionar, eu tinha até umas ideias, biometria, né? Eu falei, cara, vou pedir para ele. Ele pode... E, cara, o texto que ele escreve, eu coloco numa apresentação e numa proposta da empresa. Eu venho aqui e falo, puta, eu não sei como escrever isso, cara. Aí ele faz para mim, ó, a inteligência artificial é cada vez... Gente, eu escrevo numa proposta. Eu pego esse texto, colo numa proposta. Olha lá. Sabe uma coisa que eu já fiz que é interessante? Eu fui entrevistar uma pessoa e falei assim, quais perguntas eu devo fazer para um arquiteto de soluções que vou entrevistar? Olha só. Eu poderia ter dito para ele, me faça 3 perguntas, né? Eu não limitei, ele vai escrever aquilo que ele acha, que eu acho que vai ser umas 10. É isso. Aqui, ele fez uma entrevista inteirinha para mim. Olha lá, quais habilidades técnicas você acredita que são essenciais para um arquiteto de soluções? Como você se mantém atualizado? Fez 10 perguntas para mim. Se eu achar que é válido, lógico, aí eu vou fazer meu filtro, né, gente? Aí eu vou olhar e falar, pô, isso aqui não tem nada a ver. Quais são alguns desafios que você vê atualmente? Cara, é tudo. Eu uso o dia inteiro. O dia inteiro. Gama, mais uma do Wagner. Na área de neurociência ou jurídica, é possível algo como fazer avaliação e, através de conceitos já inseridos, ter uma devolutiva que facilite um diagnóstico ou tratamento? Complicado, hein? Você, sei lá, você colocar aqui, sei lá, eu tenho 45... Base de saúde. Eu tenho 45 anos e não pratico exercícios e também tenho histórico familiar de... Nunca fiz isso aqui, tá? Se você escrever na frente Sérgio Gama, ele vai te desmentir. Ele vai desmentir. Qual a possibilidade de eu ter... Não sei se ele vai responder isso aqui, tá? Ele tem umas saídas inteligentes. Não posso, não sei o quê, eu sou só um sistema. Vamos ver se vai ser o caso aqui. A gente vai aprender agora. Nunca fiz um tipo com certeza ele vai falar. Ele vai falar, olha, eu não sou médico, seria melhor... Ele tem umas saídas inteligentes aqui, tá, gente? Para algumas perguntas você faz meio... Ele fala, olha, eu não estou aqui para responder esse tipo de coisa. É importante lembrar que cada pessoa é única, possui um conjunto diferente de fatores de risco. Para doenças cardíacas, no entanto, ter uma idade mais avançada, não praticar exercícios físicos regularmente e ter história familiar de problemas cardíacos são fatores de risco, conhecidos para doenças cardíacas. Tá vendo? Ele pegou o que eu coloquei. Além disso, outros fatores de risco, como hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo e colesterol alto, também podem contribuir para aumentar o risco da doença. Dessa forma, é importante que você consulte o médico. Que maravilha. Gama, o Thiago está falando assim, não manjo nada disso, mas posso dizer que foi uma experiência incrível. Parabéns aos idealizadores desta conexão. Show de bola. Obrigado, gente. Obrigado. Mas isso aqui, gente, não tem bicho de 7 cabeças, tá? Se inscrevam e usem. Perguntem, peça para elaborar um texto, peça para ajudar com uma fórmula matemática, né? Quero teoria, me explique, como é que é? Pitágoras, né? Por exemplo. Não está escrito certo, mas ele vai. Ô, Ian, pode abrir seu microfone e fazer uma pergunta aí, que você está com a mão erguida? Olha lá, o Teorema de Pitágoras. Ian? Cara, isso é uma loucura, tá, gente? Isso aqui tá bombando no mundo, tá? Só se fala nisso, tá, gente? Isso aqui é a bola da vez. E para acessar, tá aí. Para quem gosta de mexer, você pode entrar no openai.com, se inscrever, pegar um token e começar a programar chamando via API, tá? Então você pode criar a sua aplicação
que por trás se chama isso aqui, tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Não? Samuel, olá. Uma dúvida. Essa nova tecnologia pode agravar os quadros de demência digital? Não, gente, não. Eu acho que tudo isso aqui só vem para contribuir, vem para nos assessorar. Imaginem, eu falo isso até de celular, antes eu até falava mal do celular, né? Eu falava assim, celular é um negócio, puta, fica com o celular, né? Pessoal, todo mundo maluco e tal. Hoje eu não penso bem nisso, eu acho que o celular é uma extensão da nossa mente. Eu acho que computação no geral e tecnologia é uma extensão, gente. Ele não chega à nossa inteligência, a gente tem que ter essa noção, tem que estar claro isso na cabeça das pessoas, e que tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com algum sentido. Eu estou sabendo o que pedir. Eu não estou aqui falando, olha, eu não sei nada do mundo, me ensina qualquer coisa. Não falei isso para ele, né? Então, aqui tem uma lógica. Na hora que eu programei aqui, por exemplo, cria uma tabela, faz não sei o quê, cria para mim um Dockerfile, né? Poderia falar, agora cria um YAML file para criar aqui, subir um container, porque eu tenho essa lógica, eu sei fazer, então eu tenho que saber o que pedir. Ou seja, veja a tecnologia como super assistente. Imagina que tem uma pessoa do seu lado aqui, você fala, cara, cria para mim uma tabela e faz assim, escreve um e-mail para o professor, fala que eu não vou poder. Ele vai falar, tá, vou pensar no e-mail aqui, senhor professor, infelizmente não poderei, escreve no meu nome, escreve como se fosse eu. É um assistente, gente. Para mim, tecnologia tá para estender nossas capacidades não de pensar, mas nossas capacidades aí cognitivas ou de criar algumas coisas. Por exemplo, isso aqui, textos, e-mails e tudo mais. Aqui você pode criar um post, tá, gente? Aqui você pode falar assim, olha, que nem eu falei aqui no começo. Você pode falar um post por LinkedIn. Me ajude a escrever um post LinkedIn. Eu já postei coisa no LinkedIn que eu escrevi aqui, tá? Me ajude a escrever um post no LinkedIn. Com o seguinte... Aí eu vou escrever de qualquer jeito, cara. Isso que é lindo. Porque eu tenho uma preguiça de ficar, puta, tem que escrever legal, tem que... Não, melhor começar assim, depois eu vou pra cá. Não, ele escreve pra mim com o seguinte conteúdo. O Gama tá bombando pergunta aqui, hein? Vixe, vambora. Aqui, ó. Pensando na importância... Eu nem sei quanto tempo a gente pode ainda ficar aqui, viu? Pensando... Gente, por mim, eu tô em casa, né? Pensando na importância... Reinaldo. Hoje. Quanto tempo a gente pode ficar aqui? Queridos, eu vou falar uma coisa. Eu estou adorando. Por mim, a gente podia varar a noite aqui conversando sobre isso, porque está maravilhoso. Inclusive, antes de dar esse clique ao chat, Sérgio, o Copilot ele já está funcionando? O Copilot está no ar, cara. Então... Se tem licença vendendo, porque é propaganda da Microsoft, aquele vídeo que eu mostrei para vocês, está propaganda na internet. Então, se ele está fazendo propaganda, ele está vendendo. Eu fui pesquisar aqui, eu vi. Está vendendo, né? O Office Pilot, né? O Office 365 Pilot, eu acho. Isso mesmo. Mas acho que ele está vendendo sim. Deve ser carinho, né? Eu nem vi o preço. Deve ser mesmo. Mas eu estou curioso para usar, cara. Eu estou curioso para usar. Sérgio, eu só gostaria, eu vou me retirar que eu vou ministrar aula agora, mas fique à vontade, né? Eu acho que o papo está sendo maravilhoso. As perguntas aí, como o professor Dirceu mencionou, estão bombando aqui no chat, e é um assunto, como você mencionou, extremamente quente e atual, né? Sim. Tanto é que ontem, ou hoje, se não me falha a memória, o Elon Musk capitaneou aí uma carta, né, para pedir para pausarem as pesquisas porque ele está preocupado, né? Eu não sei se ele está preocupado ou se, por ele não fazer parte disso, ele não ser o criador, ele está incomodado. Você não sabe, o OpenAI é investimento dele mais 5 pessoas, ele investiu 100 milhões no OpenAI. Nossa. O Elon Musk, ele investiu nesse cara. E ele está assustado. Não, ele e o Bill Gates, eles estão com o pé atrás, mas eu acho que já... ele fez o post aqui para mim, cara. Eu só coloquei o que eu queria escrever, ó. Pensando na importância... Não, aqui, ó. Me ajude a escrever um post no LinkedIn com o seguinte conteúdo. Pensando na importância dos dados hoje no mundo e como ele é importante para os negócios e para as pessoas. Ele elaborou um texto. A era dos dados está em plano vapor. E aí eu posso fazer assim, cara, não gostei, regere. Ele vai fazer outro.
O Gama, vamos para as perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá, então. Aqui, do Igor. Esse tipo de tecnologia poderia substituir o sistema de buscador como o Google ou são propostas diferentes? Não, já vai mudar. O Google vai mudar. O da Microsoft, que eu esqueci o nome agora, como é que é o nome da Microsoft lá? Todos eles vão mudar, gente. Já está em teste. Do Google chama BART. É o BART. O BART é o do Google e vai mudar. A pesquisa do Google vai mudar. Vai ser muito mais inteligente. Eu acredito que em 2 anos você não vai ter mais a pesquisa que a gente tem hoje, tá? Você vai fazer uma pesquisa, mas ele vai ser inteligente. Porque isso aqui, se o Google não se mexer, esse tipo de coisa pode quebrar o Google. Vamos lá, então. O filtro de fake news, por ser alimentado por informações, pode falar a respeito? Então, sim, os sistemas normalmente, ele tem algoritmos. Hoje existe algoritmos, tá, gente, que pega fake news. É que, assim, as redes sociais, elas não têm muito interesse de filtrar todos os fake news, porque a maioria é fake news. Então, o que eles fazem? Senão eles perdem muito cliente, tá? Imagina que tem, de 100 milhões, tem 60 milhões que fica colocando bobagem, retweetando, repostando coisa que não é verdadeira. Se essas redes sociais começarem a cortar todo mundo, eles vão perder muito cliente. Então, no fundo, gente, os algoritmos conseguem, através de lógicas, inclusive como essa daqui, saber se é um fake news. E não é difícil saber que é um fake news. Eu, Sérgio Gama, quando eu vejo alguma coisa, eu falo, caramba, será que é verdade? Cara, eu faço 3 pesquisas. Eu vou num CNN, vou no outro. Cara, não tem nada falando lá, eu já sei que é fake news. Porque certamente essas principais redes de notícias saberia. Então, esses sistemas facilmente fazem isso. Mas qual que é o interesse deles? Não tem interesse muito de tudo que for postado verificar se é verdadeiro ou não. Até porque tem coisas que são muito pessoais. Então, por exemplo, se eu publicar uma coisa que eu estou fazendo, eu vou fazer, ou eu vi aqui na rua, na minha rua, e eu publicar, ele não tem muito como validar se isso é fake news. Ele não tem muito. Porque eu falo, eu vi um cara aqui, o cara estava batendo numa menina, não sei o quê. Ele vai falar, tá, isso é fake news? Não sei. Né? Mas sim, gente, os algoritmos têm possibilidade de pegar, inclusive até pela forma que a pessoa escreve, tá? Então, existem várias maneiras, tá, que você pega, tá? E depois, se vocês quiserem brincar, aqui não vai dar tempo, cara. Depois vocês brinquem com o negócio, mas brinquem em casa, aqui não vai dar tempo. Type DNA. Esse cara aqui, ó. Brinquem com isso, tá? Olha aqui o que ele está mostrando no vídeo. Sabe o que é isso? É um sistema de segurança que você escreve assim, coloca o seu usuário. Aí você coloca lá, sergiogama@hotmail. Aí ele fala, você não é o Sérgio Gama. Por quê? Pelo jeito que eu digitei. Por isso que é typing DNA. Ele pega o DNA de como você digita. Então, como é que você coloca a segurança? Você vai lá e ele fala assim, escreva 2 vezes o seu e-mail. Aí você escreve. Aí ele guarda. Fala, aprendi. Amanhã, alguém descobre meu usuário e minha senha. Na hora que a pessoa digitar, ele fala, você não é o Sérgio Gama. Porque não é o jeito que ele digita. Não é maluco? Legal. E isso é serviço vendido, tá? Como 2 fatores de autenticação, tá? Então, você coloca o usuário e senha, ele vai validar se a senha tá ok, mas ele fala, opa, o jeito de digitar não é dele. Tá vendo? Ele tá fazendo aqui, ó. Cara, isso é doido. Então, o mundo mudou, né? Aí você tem lá o Voice, né? Que é pegar a minha voz. Tem site aqui, como é que é o nome do site? Agora eu vou esquecer. Tem um site que ele te dá 30 frases em inglês, é em inglês só ainda, né? Aí você fala as 30 frases, ele aprende a sua voz. Aí você escreve um texto, ele fala com a sua voz. E a propaganda desse site é feita com o Obama e com o Trump. Eles pegaram a voz do Obama, aprenderam, e o Obama fala do site. Mas eles colocam um disclaimer, isso aqui é um teste, né, com o Obama, assim, não é para sacanear o Obama. Mas ele aprende a voz, cara. Então, já existe coisas no mundo que eu vou ligar, já existe. Eu posso ligar para a China, porque hoje é possível, a gente consegue programar. Se a gente se juntar no final de semana, a gente faz. Eu ligo aqui para alguém na China e falo, por favor, Li, no meio do serviço, eu traduzo isso para chinês e vai chegar lá na China em chinês. Só que chega com uma voz que está na internet, do Google. Hoje, já sintetiza a voz, do outro lado vai chegar eu falando chinês. A minha voz, por favor, Li, em chinês. E quando voltar o chinês falando para mim, ele vai sintetizar a voz do chinês, vai chegar para mim o chinês falando em português. Já existe um dispositivo na China, você põe no ouvido, e a outra pessoa põe no ouvido, e você fala para a pessoa em português, na China, onde que fica o hotel tal? Chega no ouvido da pessoa em chinês, e ele responde para mim, chega no meu ouvido
em português. Que legal. Gama, o Júlio está colocando aqui que ele já usa a extensão do Google com o ChatGPT. Ah, legal. Que deve ser o Bart, né? Que é o Bard do Google. Provavelmente. Gama, só quero lembrar o pessoal que a gente oferece esses cursos no nosso pós-digital, né? Big Data, ciência de dados, né? Na verdade, inteligência artificial fala muito sobre essa questão, né? Sim. UX, a gente fala muito de proteção de dados e compliance e também de transformação digital. O pessoal está colocando os links aí, a gente tem um QR Code aqui para vocês acessarem, fiquem à vontade aí para acessar, o pessoal dos polos estão aqui também, e eu acho que esse é o caminho forte, não tem volta, né? O ChatGPT é algo que não tem volta, e a gente precisa aprender, acho que a gente precisa se aprofundar nisso, para se apropriar dessa ferramenta, vamos chamar assim, para o lado bom e para nos ajudar. Como a gente sempre fez, né? A tecnologia é uma ferramenta que ajuda o nosso dia a dia. Essa é mais uma ferramenta. Acho que não precisa assustar, não precisa arrepiar, não. Pelo contrário, faça bom proveito. Da forma correta, da forma que possa te ajudar. Você vê o Gama se apropria disso o dia inteiro para ajudar. Até cartinha para falar que não vi ele já tinha pronto, você já imaginou? É isso aí. E eu acho que isso é legal, tá bom? Pessoal, os nossos cursos são elaborados com conteúdo do dia a dia. Os nossos professores são atuantes de mercado e estão para trazer esse tipo de informação que o Gama traz, essa pegada, onde a gente pode, de fato, trabalhar melhor aí esses temas. Então, ciência de dados, gestão de tecnologia da informação, IA, inteligência artificial, UX, né, que é algo que o pessoal está trabalhando muito hoje, transformação digital e proteção de dados e compliance, né? Há uma preocupação séria hoje quanto à questão da proteção de dados e o compliance digital. A pandemia, ela criou uma forte necessidade, cada vez mais, a gente se preocupar e se defender dos ataques aí. Muita gente ataca, né? Estou à disposição. Eu vou até colocar aqui meu e-mail. Quem precisar entrar em contato comigo, fique à vontade. Vocês podem acessar também os polos. Eu coordeno todos esses cursos aí, então fiquem à vontade se vocês precisarem entrar em contato comigo. E o Gama também está aí à disposição, tem o link aí dele, LinkedIn, Face, e eu acho que isso que a gente traz aqui para vocês. Mais alguma pergunta para a gente encerrar? Muito obrigado a todos. Parabéns aí por estar aqui com a gente, aqui curtindo, trocando experiência, conhecimento, perguntas bem bacanas, né, apareceram aí, surgiram. E toda pergunta é legal, né? Sim. Será que eu deixei de responder alguma? Acho que não, deixa eu ver. Acho que não. Eu acho que eu fiz todas as perguntas aqui para o Gama. Que legal. Espero que vocês tenham levado para casa, levem para casa aí, né, toda essa nova tecnologia que veio para ajudar a gente, né, e a gente precisa usar dessa forma, né, não esqueçam disso, beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, 1h e pouco aqui que a gente ficou. A Luciana aqui está fazendo um elogio, Gama, que live maravilhosa. Parabéns, professor Sérgio Gama, pelas explicações, demonstrações realizadas e pelos conteúdos apresentados. Quanto aprendizado recebi hoje. Parabéns a toda a equipe organizadora deste evento. Sensacional, um grande abraço a todos. Eu que te agradeço, Luciana, pela sua presença e por estar aqui com a gente. Obrigado. Faremos mais vezes com mais conteúdos para vocês, tá bom? A Michele também falou que ficou encantada. Muito bom. O SEDAD está agradecendo a todos, né? Obrigado, Dirceu, e obrigado, professor Sérgio, pelo riquíssimo conteúdo. Obrigado aí, Fernanda. Valeu, Aldo, Júlio, Wagner, Fernanda, Rinaldo, próprio professor, né? O Celso, a Michele aqui também, interagindo bastante, Igor. Gente, obrigado. Show de bola. Muito bom. Pessoal, obrigado aí. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Não esquece de acessar lá o nosso site. E quem tiver interesse em se aprofundar nisso, vem fazer a aposta digital com a gente. Tamo junto aí. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado, cara. Fica com Deus. Forte abraço. Até uma próxima.